Você já falou com Deus hoje? Pare um instante e pense: o que Deus considera verdadeiramente valioso na sua vida? Não estou falando de conquistas materiais ou status social. Falo daquilo que permanece, que define quem você é de verdade. Hoje vamos mergulhar em Provérbios, capítulo 22, um tesouro de sabedoria que revela princípios eternos para o nosso caráter, nossa família, nosso trabalho e nossa fé. Este capítulo é um mapa para uma vida plena, e eu te convido a descobrir como essas palavras antigas podem transformar o seu presente e o seu futuro. Vamos começar com um pilar de tudo: o valor do caráter. O versículo 1 é direto: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Pense nisso. O dinheiro vai e vem, mas a sua reputação, o seu bom nome, é um legado. É como as pessoas se lembrarão de você. E como construímos esse bom nome? O versículo 4 nos dá a resposta: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A humildade não é se achar inferior, mas reconhecer que dependemos de Deus, e o temor do Senhor é um profundo respeito que nos leva a obedecer. Essa combinação nos guia para a verdadeira riqueza, honra e, o mais importante, uma vida abundante. A prudência, que vem desse temor, nos protege de armadilhas, nos fazendo desviar do mal e seguir em segurança. Agora, vamos falar sobre educação e responsabilidade, temas cruciais para qualquer família e indivíduo. O versículo 6 é um dos mais famosos da Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso vai muito além de apenas dar ordens. Significa moldar o caráter, formar uma identidade sólida, baseada em princípios divinos. É um investimento para a eternidade. E falando em investimentos, o versículo 7 nos dá um alerta financeiro poderoso. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. As dívidas podem nos escravizar, limitando nossa liberdade e nos prendendo a um ciclo de preocupação. A sabedoria de Deus nos chama a viver com responsabilidade, evitando o laço da dívida, que prende tantos. É um chamado à prudência e ao contentamento. O próximo bloco de versículos nos ensina sobre a lei universal da semeadura e da colheita, um princípio que rege a vida. O versículo 8 é claro: o que semeia a iniquidade cegará males. Nossas ações têm consequências. Se plantamos egoísmo, injustiça ou maldade, não podemos esperar colher paz e alegria. A colheita será compatível com a semente, mas o contrário também é verdadeiro. O versículo 9 diz: o que é generoso será abençoado, porque dado seu pão ao pobre. Deus vê o coração generoso e o abençoa. A generosidade não é sobre o quanto você dá, mas sobre a atitude do seu coração. E saiba de uma coisa: Deus guarda os seus justos. O versículo 12 afirma que os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas transtornam as palavras do transgressor. Ele está no controle, e a justiça dele prevalecerá. Continuando em Provérbios 22, encontramos alguns alertas muito práticos para o nosso dia a dia. O versículo 13 fala sobre a preguiça de uma forma quase cômica. Diz: o preguiçoso, um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. A preguiça é mestre em criar desculpas para não agir, para não cumprir responsabilidades. Ela nos paralisa com medos imaginários. Precisamos vigiar para não cair nessa armadilha. Em seguida, o versículo 14 nos alerta sobre as seduções. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Isso fala sobre a armadilha da imoralidade, que pode destruir vidas, famílias e destinos. É uma cova espiritual da qual precisamos fugir. E como salvamos nossos filhos e a nós mesmos dessas armadilhas? O versículo 15 aponta para a disciplina. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Disciplina com amor e sabedoria
não é crueldade. É um ato de amor que corrige a rota e salva destinos. Agora, o texto muda de tom. A partir do versículo 17, o sábio nos convida a uma postura de aprendizado. Ele diz: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Não basta apenas ouvir passivamente. É preciso inclinar o ouvido, prestar atenção. É preciso aplicar o coração, guardar esses ensinamentos dentro de nós. Por quê? Porque é coisa agradável os guardares no teu íntimo e os aplicares todos aos teus lábios. Quando a sabedoria de Deus se torna parte de quem somos, ela transborda em nossas palavras e atitudes. Isso fortalece a nossa confiança no Senhor. E, como diz o versículo 21, nos capacita a responder com palavras de verdade. Aos que te enviarem, teremos fundamento, substância, e poderemos ser uma fonte de verdade e segurança para os outros. Chegamos a um ponto crucial: a justiça de Deus. Os versículos 22 e 23 são um aviso solene. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas na porta o aflito, porque o Senhor defenderá sua causa e tirará a vida aos que os despojam. Deus se posiciona como o defensor dos vulneráveis. Ele vê a opressão, a exploração, a injustiça cometida contra aqueles que não podem se defender. E a promessa é clara: Ele mesmo defenderá a causa deles. Isso deve nos fazer refletir como tratamos o porteiro, a faxineira, o garçom, a pessoa em situação de rua. Deus está observando e Ele julgará o opressor. E sobre os nossos relacionamentos, a sabedoria de Provérbios também nos guia nisso. Os versículos 24 e 25 são diretos. Não sejas companheiro do homem colérico, nem andes com o homem iracundo, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Nossas companhias nos moldam. Andar com pessoas dominadas pela raiva pode nos contaminar e nos prender em um ciclo de conflito. E a prudência se estende às finanças. O texto nos adverte para não sermos fiadores, ou seja, não assumirmos a dívida de outros sem a devida cautela, para não perdermos até o que temos. É um chamado a evitar riscos desnecessários. Finalmente, os dois últimos versículos nos falam sobre limites e excelência. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Isso significa respeitar os fundamentos, os princípios e os valores que foram estabelecidos. E o versículo final é uma promessa incrível. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. A excelência, a dedicação e o trabalho bem feito não passam despercebidos. Eles abrem portas e nos levam a lugares de honra e influência. Ser diligente é um ato de adoração que glorifica a Deus. Ao olharmos para todo este capítulo, vemos um projeto de vida. Caráter vale mais que dinheiro. O temor do Senhor e a humildade trazem vida. A disciplina nos salva. A justiça defende o pobre e a diligência nos promove. Tudo isso constrói um futuro sólido, firmado na rocha que é a palavra de Deus. A minha pergunta para você hoje é: que parte de Provérbios 22 Deus está aplicando no seu coração? Pense nisso e coloque em prática. Obrigado por assistir e se esta mensagem te abençoou, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais conteúdo. Até o próximo!